Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto poder dar inicio a este ciclo que la verdad es un placer pensarlo en articulación desde la unidad ejecutora ICIR, CONICET, UNR y la IMEG, pero además muy especialmente este trabajo coordinado con dos grandes amigas que son Valeria Pita y Laura Pascuali. Así que para mí es realmente un placer. Voy a ser muy breve para después cederle las palabras a Laura y a Valeria. Y bueno, este ciclo que inauguramos tiene que ver con un objetivo no solamente de articulación académica, sino también un objetivo de poder eh, aproximarnos a un público más amplio, pensar esta dinámica de lo que conocemos como comunicación pública de la ciencia, pero también con un fuerte contenido teórico y temático de renovación, y en particular desde esta perspectiva, pensar estos cruces entre historia y género, pensar, como dice en la introducción del ciclo, en la renovación de un repertorio de investigaciones y también de la posibilidad de pensar en toda una conexión, en una articulación de redes de investigadoras, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, como es el caso de la reunión de hoy. Este día también es un día muy particular. Lamentablemente hoy falleció alguien que para nosotros aquí en la Universidad Nacional de Rosario es sumamente importante, que es Hilda Bichaín. Como pusimos en el escrito que salió en el último boletín de la IMEG, Hilda fue un personaje fundamental para instalar hace 30 años la perspectiva de historia de mujeres y la cuestión de género en los claustros universitarios, primero consolidando un centro de investigaciones, el primer centro de investigaciones que se creó en la facultad, el CEIM, el Centro de Estudios de Historia de las Mujeres, y posteriormente, muy poco tiempo después, la maestría Poder y Sociedades de la Problemática de Género. Y eso no es menor. Es decir, a todos los escritos académicos que Hilda hizo, consolidó esa perspectiva institucional que fue fundamental para formar de manera muy temprana, en perspectiva de género y en historia de las mujeres, varias generaciones de colegas, no solamente de las carreras que transitaban en la Facultad de Humanidades y Artes, como antropología, filosofía, historia, sino también para vincularnos muy rápidamente con el medio social y también con otros organismos de Estado destinados a pensar y actuar desde la perspectiva de género. Así que creo que es un buen momento para homenajear a Hilda y para recordarla, y por eso le voy a ceder la palabra a Laura. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Bueno, es un gusto ver a todas ustedes aquí, y realmente hoy nos conmovió mucho. Hace poquitas horas nos enterábamos acerca del fallecimiento de Hilda, y bueno, nosotras estamos en una estrecha vinculación también con la maestría de género, que Hilda con mucha tosudez sostuvo desde 1993, con un grupo de investigadoras y jóvenes graduadas y algunas estudiantes, entre las cuales, bueno, se encontraba Sandra. Pudo llevar adelante esto que podemos llamar una aventura, ¿no? Porque, bueno, de hecho aquí hubo institucionalmente, ¿no?, unas escollos. No fue fácil instalar la maestría que tiene más antigüedad en la Universidad Nacional de Rosario, en la Facultad de Humanidades específicamente. Entonces me parece que en recordar a Hilda, en mi caso fue mi docente, pero también como alguien que abrió puertas, y cuando muy poquitas hablaban de historia de las mujeres, Hilda en su cátedra, que era sociología, lo instalaba, lo discutía y lo presentaba como un problema transversal.
¿no? No como un suplemento. En un momento en el que muy pocas también en nuestra universidad se asumían como feministas, para Hilda no fue fácil, digamos, asumir este lugar, y sus ideales solidarios, militantes, tosudos, profundamente anticapitalista también. Fue una docente y una maestra muy querida y muy reconocida por amplios sectores de nuestro ámbito. Así que, bueno, es doloroso, pero por otra parte ha sido para quienes, la mayoría de quienes estamos aquí, un honor haberla conocido, y bueno, en buena parte de nuestro andar reconocemos las marcas de haber escuchado a Hilda, ¿no? Así que bueno, vaya esta apertura también como un homenaje a todo lo que nos ha legado. Bueno, y ahora le cedo la palabra a Valeria para que bueno, nos salude también y nos cuente un poquito más de este lindo encuentro que empezamos a pensar a fines del año pasado, y que bueno, este es un buen momento para iniciar. Gracias. Aldana, fíjate si Ahí está, podés. ahí está. Bueno, buenas tardes, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Como decía Sandra al inicio, esta es una oportunidad para encontrarnos entre grandes amigas desde la organización, y también con el elenco que tenemos hoy para iniciar esta primera sesión de estos diálogos que pensamos coloquiales, amenos, pero también profundos, pudiendo acercar distintas experiencias de pesquisa, distintas formas de pensar los problemas históricos, distintas maneras históricas de considerar los problemas, y que a pesar de que seguramente en esta primera versión de este ciclo, que va a estar compuesto de 4 encuentros para pensar 4 tópicos que finalmente han dado pesquisas muy densas, que han permitido en distintos sitios revisar cómo se hace la historia social del trabajo, cuáles son los problemas, algunos de sus problemas principales, de modo situados, algunos tópicos sobre historia global, algunas cuestiones sobre historia política y también sobre historia cultural, nos van a permitir decir que luego de varias décadas de insistencia en distintas academias nacionales, quienes construimos históricamente y a partir de un denso intercambio de trabajo empírico, bueno, tenemos diferentes cuestiones que aportar a las lecturas, a las distintas lecturas históricas, historiográficas, a partir de una renovación temática, de una renovación de problemas, de una renovación de las categorías profundamente históricas, volviendo a pensar problemas, pero que ya están planteados, que han sido planteados en diálogo a nuevas formulaciones y preguntas. Y nos parecía que la manera más adecuada de acercar a historiadoras, historiadores, que crucen fronteras de algún modo ahora virtuales, ya que no podemos tomarnos un avión, que además tiene sus restricciones, ¿no? Tenía que tener un formato dialógico, un formato que permita además unos puntos de encuentro, y por eso se nos ocurrió en este ciclo que era importante que cada una de las personas que iban a estar involucradas en este diálogo, en el caso de hoy, en nuestra querida Fabiani de Popinigis y Cristiana Stettini, pudiesen como imitar una charla más cercana a esas charlas productivas que tenemos cuando nos reunimos a hablar de nuestras investigaciones, que a una
formato de conferencia o de panel, que también es muy fructífero, pero que, bueno, no es fácil muchas veces de, digamos, de sacarse esa cuestión formal y a veces hasta cartonada. Estamos muy contentas desde la IMEG con trabajar con el ISIR, con Sandra y con nuestra querida Laura Pascuali, articuladora de ambas experiencias, tanto la del ISIR como la de la IMEG. Es una apuesta la de cruzar experiencias y la de cruzar las agendas historiográficas, y también es una apuesta colectiva la de tratar de seguir dándole contenido y renovado a esto que decimos que es la historia en perspectiva de género, hoy la historia social del trabajo en perspectiva de género. No voy a hacer una presentación formal de Fabiani, vamos a iniciar el diálogo, le voy a pasar la palabra a Cristiana, y nuevamente les doy las gracias por estar en esta tarde aquí, inaugurando este ciclo que se va a dar una vez por mes, el segundo miércoles de cada mes. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias, Valeria, por la invitación a mí, a Fabiani, para hablar acá en portuñol, adelante de todos ustedes. Muchas gracias también a Sandra, a Laura, a la iniciativa y todas las que están trabajando ahí para mover la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género. Es más fácil hablar por extenso que decir la sigla. Nada, que nos da tantas oportunidades de reunirnos y de testear formatos distintos, y de principalmente promover esas instancias de encuentro y de intercambio. Entonces, lo que estuvimos hablando con Fabiani fue un intento de hacer como un formato, justamente como decía Valeria, un poco más dialógico, menos acartonado, menos de conferencia y todo eso, tomando como con un poco de informalidad y de humor las cuestiones idiomáticas, y las cuestiones de las distancias también entre diferentes tradiciones historiográficas, y que a veces uno se siente, quizás mirando desde la Argentina en fin, desde distintas experiencias, desde otras áreas de historia de las mujeres, como insegura de meterse a hacer preguntas o a comentar sobre cuestiones que uno no lo tiene tan claro, pero quizás acá justamente se pueda como construir un ámbito un poco más informal y a la vez cuidado, para poder charlar algunas de las cuestiones que finalmente, yo me imagino, nos toca a todas en nuestras prácticas como en nuestros oficios de historiadoras. Entonces, bueno, les presento un poquito a Fabiani para las que no las conocen, a pesar de que Fabiani es muy conocida de quienes están acá y que suelen frecuentar las reuniones del Grupo de Historia Social y Género, del Instituto de Género en Filosofía y Letras en la UBA. Fabiani es una historiadora recibida y doctorada en la Universidad de Campinas, en la Unicamp, en Brasil. Actualmente ella es profesora en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, y es una de las fundadoras y animadoras del NEPIS, el núcleo de estudios de la política e historia social allá en la UFRJ. Pero principalmente, actualmente, Fabiani es la coordinadora nacional de lo que solía ser el GT Mundos do Trabalho, una organización que asocia, reúne a todos los historiadores del mundo del trabajo en Brasil, en la Asociación Nacional de Historiadores, y ahora justamente bajo su gestión el GT se transformó en una Asociación Nacional de Historia del Trabajo, cambió su estatus jurídico. Si ustedes tienen algún interés, aprovecho para hacer una propaganda, si ustedes tienen algún interés
en los debates de historia social del trabajo en Brasil, tanto en el siglo XX como en el siglo XIX, como en temas de trabajo indígena. Pueden acceder a las lives que Fabiani y el grupo coordinador del GT estuvo organizando desde fines del año pasado hasta marzo de este año, en el 6º Seminario Internacional de Historia del Trabajo. Ellos organizaron unas mesas que están en el canal, uno pone en YouTube GT Mundos do Trabalho, y ahí aparece todos los episodios, digamos, de esos seminarios, que fueron muy interesantes y reunieron mucha gente muy distinta, y quizás da un buen pantallazo también de lo que son los debates en Brasil en esos tiempos. El primer libro de Fabiani se llama Proletarios de Casaca, empleados en el comercio carioca entre 1850 y 1911. Acá está la tapa. Fue publicado en 2007 y trató de la vida cotidiana y de la organización de los trabajadores empleados en el comercio en Río de Janeiro y su lucha por la regulación de la jornada laboral. Ella empezó con ese tema y en los últimos años ella pasó a publicar muchos artículos sobre las mujeres que trabajaban en el mercado público de Florianópolis, un mercado que fue construido en 1851 y que intervino la construcción de ese mercado directamente en la vida de las mujeres, las vendedoras ambulantes que vendían en bandejas diversos tipos de cosas, que eran conocidas como quitandeiras. Las quitandas son como los dulces, las comidas, ¿no? Entonces, sobre esa historia de las mujeres negras, mujeres esclavas y libertas y libres, que trabajaron en las calles de Florianópolis, que en el siglo XIX se llamaba Desterro, ella publicó muchísimos artículos en muchas revistas renomadas, en portugués, en inglés, en castellano, muchos están online, abierto, uno puede acceder. Entonces, empiezo dando la bienvenida a Fabiani, y acá nos desarrollaremos en el portuñol. Y una primera pregunta que pensamos, como para dar un puntapié a esa conversación, sería para que vos nos cuentes un poco más cómo fue que se dio ese cambio de temas en tu investigación, porque vos partiste de una investigación sobre una categoría de trabajadores que en el momento en que hiciste tu doctorado y publicaste el libro, había sido muy poco estudiada en Brasil, que eran esos empleados del comercio, los empleados de balcón, los dependientes, ¿no? Lo que en portugués se llama los caixeiros, que eran vistos, en realidad, era un grupo social visto con muy poco interés por los historiadores del trabajo hasta ese momento. Porque ellos no eran vistos como una categoría de trabajadores combativos que estaban conformando la gran clase obrera, sino que ocupaban un lugar incómodo, eran casi una especie de sectores medios, y de ese tema polémico, que ya tenía como su novedad, ahí ya tenía un abordaje innovadora, te fuiste a estudiar la experiencia de esas mujeres que habían pasado por la experiencia de la esclavitud, te replegaste más al siglo XIX, me parece, y fuiste por los trabajos en otro tipo de comercio, ¿no? En el mercado público. Entonces, quizás podrías empezar contando cómo fue que fuiste de un tema al otro, qué te llevó a ese tránsito. Eu? Você. Obrigada. Boa tarde a todas e obrigada pelo convite, principalmente a Valéria Pita, que me fez o convite, mas também a todas que estão na organização e na criação desse evento. Laura, Sandra, e é um prazer, um gosto conhecer vocês ainda que virtualmente. E também agradeço a Cristiana pela apresentação tão gentil, e também ela já disse tudo sobre a minha pesquisa, então agora podemos partir para as perguntas.
Então, bom, nesse momento que é tão difícil, né, para todos nós, de catástrofe social e sanitária, né, a gente é sempre um alento ter esses encontros e poder conversar sobre coisas que, principalmente como a Valéria disse no início, né, pensar em divulgação científica, história pública, em poder compartilhar as nossas pesquisas e os nossos interesses de investigação de forma mais ampla, para um público mais amplo, né? Porque temos percebido que isso é muito necessário. E então, por isso tudo, eu louvo essa iniciativa da AIMEC e eu quero dizer que é um prazer e uma honra estar inaugurando então esse novo ciclo, né, de eventos do Cruzando Fronteiras. E então vou compartilhar um pouco enfim, da minha trajetória de investigadora, né, e começando pelo que a Cristiana perguntou, né? Então, tentando ser objetiva sobre uma coisa que levou uns, talvez, 20 anos para acontecer ou mais, né? Mas, de fato, quando eu investigava os empregados do comércio entre o século XIX e o XX, nas primeiras décadas do século XX, mas a partir de 1850, então eles eram uma categoria de trabalhadores livres numa sociedade muito dependente da escravidão, uma sociedade intensamente escravista, que foi o último país a abolir a escravidão nas Américas e o penúltimo a abolir o tráfico escravo. A abolição da escravidão foi só em 1888 e a República em 1889, final do século XIX. E então o trabalho no comércio era um nicho de trabalho livre em ambientes urbanos, primordialmente ocupado por homens imigrantes portugueses brancos, até pelo menos o final do século XIX. Né? Era uma reserva de mercado para esses homens. Então, o que me interessava pensar essas relações de trabalho que, embora apareçam como uma categoria de trabalhadores juridicamente livres, eram trabalhadores, enfim, uma categoria de trabalhadores muito dependente dos seus empregadores, né? E então eles não haviam sido praticamente estudados como parte da história do trabalho, por duas razões principais. A Cristiana já abordou um pouco disso, que não eram trabalhadores típicos, né, do movimento operário, trabalhadores industriais, e o tipo de organização e de movimento social que eles protagonizaram não era tão engajado quanto se desejava. Então, na verdade, eles se organizaram desde a primeira metade do século XIX em tipos de associação mutualista, né? Mas a partir de 1850 eles se organizaram num movimento para reduzir o horário, para regular e reduzir o horário de trabalho no comércio. E desde então, a primeira associação que se formou com esse intuito, né, foi em 1881. E logo se formaram também associações patronais contra esse intuito. E, de qualquer forma, né, essas conquistas começam a aparecer a nível local já no final do século XIX, nas posturas municipais, né, mas depois eles vão influenciar a formulação da legislação trabalhista no Brasil também, nas primeiras décadas do Brasil República, né? Então, essa experiência
de trabalho, que foi pouco considerada pela historiografia do movimento operário, mas que teve um protagonismo importante. Foi isso que eu percebi, então, nessa pesquisa, que eles eram no Rio de Janeiro, que é uma cidade em que o setor de serviços cresceu muito, principalmente depois do fim do tráfico atlântico de escravos em 1850, um grande setor de serviços, né, de trabalhadores no comércio, de trabalhadores do estado, do município e de trabalhadoras domésticas, né, enfim, classificadas como domésticas, mas que realizavam uma grande diversidade de trabalhos, né, essas categorias do censo que eram as maiores categorias de trabalhadores depois dos trabalhadores agrícolas, né? Mas aqui a gente vai falar do trabalho urbano, principalmente, né? Nessa cidade. Então, bom, depois eu fui pesquisar isso foi a pesquisa do doutorado, né? E eu fui pesquisar, depois disso, uma cidade que uma pequena cidade que vocês conhecem como Florianópolis, uma cidade muito turística, hoje em dia, que se chamava Desterro, né? Nessa época, é uma cidade portuária também, no sul do Brasil, e é a capital do estado de Santa Catarina, que é hoje considerado o estado mais branco do Brasil. E eu fui observando como isso foi construído historicamente, principalmente com base na ideia de que lá o trabalho escravo não havia sido importante para o desenvolvimento da província. O que havia sido importante foi, então, principalmente a imigração europeia de portugueses das Ilhas dos Açores, principalmente, para o litoral, e a italiana e alemã para o interior do estado, né? Que essa sim era exaltada como a razão do desenvolvimento, do grande desenvolvimento industrial e material dessa região, ou seja, com ênfase nessa suposta superioridade desses povos do norte da Europa. Quando eu fui pesquisar sobre essa cidade, eu me voltei para o mercado público, que era enfim, até hoje é um elemento que tem uma grande visibilidade. Florianópolis é um lugar de memória e fundamental para o turismo até hoje, lá também, que o primeiro foi construído em 1851, mas no final do século XIX ele foi abaixo e foi reconstruído num outro lugar, né? Eu não estou vendo a tela do... Vocês estão colocando, Cris? Eu não estou vendo a tela. Eu não consigo ver. Porque aí tem imagens, as primeiras imagens são dos caixeiros, depois tem imagens do mercado e depois tem imagens das quitandeiras, é isso? Obrigada. Eu demorei a lembrar. Me desculpem. Pode passar, por favor. Isso aí, a data está errada, é 1879. Ali é um proprietário de comércio, ali é um caixeiro, ali é um proprietário de comércio, lendo notícias sobre uma legislação promulgada sobre o fechamento das portas, ou seja, sobre a redução do horário de trabalho no comércio para os empregados, que estão ali, não sei se vocês podem vê-los, atrás, numa portinha, são duas crianças. Volta, por favor. Aí. Ali atrás dele tem duas crianças, numa portinha. Parecem crianças, né? São caixeiros, são trabalhadores no comércio, que eram muito, muito jovens. E eles estão muito felizes porque eles teriam a folga nos domingos, porque eles não tinham essa folga. E isso é de 1879, desculpem aí o erro, e o proprietário está pensando nos lucros que ele vai perder com esse fechamento. Pode passar, por favor? Aí está mais uma caracterização do que os patrões achavam que ia acontecer se eles dessem a folga para os empregados. Num outro momento também, né, que eles iam passear e eram os patrões que iam ter que trabalhar.
Pode passar, por favor. E aqui também é mais uma dessas representações críticas contra a redução do horário de trabalho, da folga aos domingos. Era o que esses empregados iam fazer, só queriam passear e, enfim, namorar. Pode passar, por favor. Todas as datas são 1800, gente. Esses são trabalhadores brancos portugueses, carregadores. Pode passar, por favor. E, bom, aqui é onde é Desterro, na ilha de Santa Catarina, né, que é a parte mais urbana da ilha de Santa Catarina, que é a capital ali do estado de Santa Catarina. Então, é no sul do Brasil, né? Pode passar, por favor? Aqui um pouco me adiantei, né? Quando eu fui voltar, fui pesquisar, então, e fui pesquisar o mercado público, as histórias habituais falavam de uma participação desses açorianos, né? Dos portugueses vindos dos Açores, que seriam, então, essa memória histórica, né? E essa construção da noção de que os principais comerciantes do mercado público sempre haviam sido, historicamente, os açorianos, né? Sempre haviam dominado e desenvolvido esse comércio. E que os agricultores que levavam os gêneros ao mercado eram alemães, que abasteciam esse mercado, eram os colonos alemães. E aí eu me perguntei, né, e isso também devido à minha formação, que na Unicamp era uma historiografia muito engajada sobre o trabalho, sobre a historiografia da escravidão, né? Então, me perguntei onde estavam os trabalhadores africanos, né? E africanos, que eram a presença mais visível nos mercados de todas as cidades portuárias da América Portuguesa e também em suas conexões atlânticas. Então, me perguntei se só ali não havia homens e mulheres africanos e de ascendência africana, né? Mas pesquisando esses livros da Câmara Municipal, o que eu encontrei foi muito diferente, né? Eu encontrei tanto no sentido de uma presença branca desses açorianos, quanto só da presença masculina no comércio, né? Que vinha de uma expectativa minha também, da experiência prévia de pesquisa. E o que eu encontrei foi uma documentação, nessa documentação aí do Poder Municipal, uma grande presença de mulheres africanas. Então, uma profusão de nomes, né, que, como aparecem aí, como Esperança Cabinda, Maria Mina, Josefa Cassange, Maria Calabar, né, que elas apareciam por todas as partes, às vezes como libertas ou livres, às vezes como escravizadas, né? E esse processo pelo qual elas passavam de libertar-se, né, de manumissão, de alforria da escravidão, também passava pelo próprio trabalho delas como quitandeiras, como vendedoras ambulantes. Então, esse que vocês estão vendo aí é um livro de receita da municipalidade, de receita e despesa, ou seja, era o registro dessas mulheres pagando imposto para o município, a cidade, né? No caso, Desterro. Fabiane, ¿puedo interrumpir? Claro. Desculpa. No, imagino. No, quería nada más subrayar, pensando en que yo planeo unas interrupciones. Nada, para subrayar qué interesante ese relato que vos haces de cómo fuiste cambiando del tema, porque me parece muy significativo que hayas empezado con un tema que no tenía
explícitamente una dimensión de género, ¿no? Era más bien un tema propia de la historia del trabajo, como una categoría de trabajadores luchaba por la reglamentación, tenía un debate con la historia del trabajo brasileña que estaba muy enfocado en trabajadores industriales o en trabajadores que se identificaron, que se organizaron en ciertos tipos de movimiento obrero y todo eso, y que las mujeres aparecieron como más allá de tu expectativa. Quería subrayar esa última cosa que vos decías. Vos decías, vas a mirar una ciudad que teóricamente o aparentemente no tiene tanta visibilidad o tanta presencia de descendientes de africanos, a diferencia de los otros centros urbanos de Brasil, ¿no? Y finalmente, y vas esperando encontrar una presencia africana, pero lo que no esperabas era que iban a ser tantas mujeres, ¿no? Y que eran las mujeres las que iban a estar aportando tanto en los impuestos a la municipalidad y que iban a estar articulando esa vida social. Entonces, quería aprovechar ese recorrido que lo fuiste rearmando para preguntarte entonces, o sea, ¿qué cambios de pregunta ese encuentro inesperado te provocó, ¿no? Porque fuiste con una cierta expectativa de encontrar algo y con ciertas preguntas en relación a esa expectativa. Y una vez que encontraste esas cosas inesperadas, las preguntas cambiaron, ¿no? Entonces, quizás puedas contar un poquito sobre cómo fue cambiando el foco de la investigación y mientras tanto, qué era lo que se te fue generando en términos de preguntas, de problemas de investigación, ¿no? Graças, Cris. Por favor, pode passar o próximo. Eu queria mostrar o mercado. Não, essa é uma quitandeira, uma imagem do Cristiano Júnior. Aqui é fora do mercado, é onde se encontravam os vendedores de gênero, né, com os produtores que iam trazer nessas carroças os produtos para vender no mercado. Que ficavam ali fora, porque havia também essa venda fora do mercado e a espera para entrar no mercado, nem todos podiam entrar no mercado para vender os seus produtos, né? Pode passar, por favor? Aí está o mercado, esse já é o segundo mercado, né? Antes da construção da segunda parte dele, na beira do mar, como a maioria dos mercados ficavam, porque os dejetos eram jogados, o lixo, a basura era jogada ao mar. Pode passar, por favor. Aí está mais do Alfred Henschel, mais uma quitandeira, a imagem da quitandeira. Elas vendiam gêneros alimentícios, botavam o seu pano da costa, né? Também tinham esses panos africanos na cabeça, eram muito conhecidas, foram muito relatadas pelos viajantes que escreveram muito sobre elas. Então esse guarda-sol, né, para manter os produtos também a salvo do sol ali. Pode passar, por favor? E aí, especificamente Desterro, é uma imagem sobre Desterro, um pintor famoso de Desterro, Vitor Meirelles, e ali se pode ver uma mulher, uma quitandeira andando na rua, embora esteja bem pequenininho, mas acho que dá para ver. Se chama uma rua de Desterro, que era a Rua Augusta, próxima do mercado também, né? Mas elas estavam onipresentes como vendedoras ambulantes, vendedoras de rua, em todas as cidades portuárias e os centros urbanos no Brasil, no século XIX. Pode passar, por favor? Não, então, e isso vem depois, né? Mas isso também, o Código de Posturas, que eu vou falar depois sobre as fontes, né? Código de Posturas do Rio de Janeiro, que é uma fonte municipal também, assim como os livros de receita da Câmara, os códigos de postura, organizavam a vida da cidade e também dos trabalhadores. Depois eu vou falar mais sobre isso, né? Então, agora, quando eu encontrei essas mulheres, né, e vendo, aí vocês veem essas imagens dela andando pela rua com essa cesta na cabeça, né, que eram as quitandeiras,
elas negociavam esses produtos, elas tinham uma certa autonomia, que foi muito investigada pelos historiadores no Brasil, né? Os escravos, mesmo quando escravos, os escravos ao ganho, que faziam a sua vida, inclusive pagavam impostos, e elas pagavam, às vezes, a sua própria alforria através desse trabalho, né? Pagando pela sua libertação para os proprietários. E financiavam o poder municipal a partir do pagamento de impostos, mas elas também movimentavam crédito, porque o comércio funcionava muito, muito mais por crédito do que por espécie, né? E, portanto, eram protagonistas na vida econômica e produtiva da cidade. Então, respondendo à pergunta da Cristiano, como percebendo que elas eram tão importantes e que elas estavam tão presentes na vida das cidades, inclusive na vida econômica e produtiva da cidade, ninguém falava sobre elas, né, praticamente, em nenhuma história. E aí eu comecei a pensar numa hipótese de como isso teria sido construído a partir de um componente racista mesmo, né, de um ideal de mercado de trabalho branco, assalariado e masculino no Brasil, e como isso era uma situação extremada em Desterro, né? Mais visível em Desterro por conta disso. E isso se conecta diretamente com um debate na história do trabalho no Brasil, que ganhou força nos anos 90, porque até então essa história, enfim, a crítica era que essa história estava sendo feita mas com muito foco nos trabalhadores do movimento operário organizado e também nessa experiência social. E a escravidão, por sua vez, era assunto de outra historiografia muito profícua, né, que avançava cada vez mais nas pesquisas inovadoras sobre a experiência social dos escravos. Então, aí, né, em consonância também com o que se fazia na história do trabalho, já não se pensava nem nos escravizados, nem nos operários como vítimas passivas, mas sim como agentes históricos que eram capazes de intervir com suas decisões e ações no devir do processo histórico, né? Porque até então, o que predominava, né, até esse momento, o que predominava era um modelo, um esquema explicativo muito centrado na ideia de transição, né, da substituição da mão de obra, que é um termo do período, mas a ideia de transição do trabalho escravo para o trabalho livre, ou de transição do escravismo para o capitalismo, né? E aí era quase que uma cena de novela, né? Saíam de cena os escravos negros e entravam os imigrantes europeus livres. E aí você tinha um corte brusco, né, na historiografia, e uma pergunta sobre o que aconteceu com essas pessoas depois da abolição. Ainda mais porque, na verdade, a abolição tinha sido um processo gradual ao longo de todo desse período do século XIX. E em 1888, quando ela foi abolida institucionalmente, né, já havia muito menos escravos, embora a escravidão ainda fosse uma instituição importante, né, no Brasil. Então, o acúmulo desses novos estudos sobre a escravidão foi o que, de uma pesquisa empírica nos arquivos, né, com grande densidade e uma grande diversidade de fontes e abordagens conceituais, é o que nos fez conhecer melhor as visões escravas da escravidão e da liberdade. E também centrar um pouco mais na experiência dos libertos no período do pós-abolição e nas relações, que aqui principalmente foi o meu foco, né, nas relações entre trabalhadores de condições jurídicas diversas e de muitas proveniências multiétnicas também. E com isso foi ficando evidente que essa ideia de transição tinha um sentido teleológico, né? Ou seja, era uma história contada à luz de um destino que já estava certo, né? De um sentido único, que já estava dado que todos íamos chegar lá, né? Que culminava com a predominância do trabalho livre assalariado, né? Então, esse era um elemento central nos debates historiográficos desse momento, e as novas histórias
apareceram a partir da tentativa de pensar de outra forma, né, de complicar esse relato, de ver essas experiências diversas. Ou seja, principalmente para pensar a história do trabalho, a coexistência no capitalismo de muitas formas de exploração do trabalho, e não que elas fossem progressivamente sendo substituídas, né? Mas ao contrário, que justamente a força do capitalismo era explorar a diversidade dessas situações jurídicas dos trabalhadores. E, além disso, iluminaram também o lugar central das relações raciais nos mundos do trabalho. Acho que isso é um pouco o que mudou, e isso tudo passei para pensar muito mais o século XIX, né? E como isso se formulava do que o início do século XX. Es interesante porque ahí mostras también cómo tu debate historiográfico va cambiando a medida que el tema también va cambiando, ¿no? Entonces hay una dimensión de una historiografía mucho más regional, ¿no? Esa de los que escribieron la historia regional, local de esa región, de Santa Catarina, del Desterro, que hicieron tanto hincapié en esa idea, que es la idea más difundida en Brasil hasta hoy, de que esa parte de Brasil es toda, que la gente ahí es más blanca que en el resto del país, que, ¿no? Que, es todo, que la imagen típica es como las colonias de los alemanes, esas ciudades chiquititas que reproducen, ¿no? Que la gente habla en alemán y todas esas cosas, como que no hay ninguna marca, ¿no? De esas cosas que fuiste encontrando. Y al mismo tiempo, esa ruptura historiográfica más amplia, que yo creo que es un problema compartido con otras historiografías también, de que en un momento hay una historiografía del trabajo y que la historiografía del trabajo es el trabajo libre, y que toda la historiografía de la esclavitud, que encuentra a los esclavos como sujetos históricos y demás, anda como de forma simultánea, paralela, pero sin necesidad de conversar entre sí, ¿no? Me parece como esos dos niveles de debate historiográfico que como clave para que vos puedas unir la dimensión racial a la historia del trabajo. Entonces, la pregunta que me dejas ahí en, en lista para que yo la haga, tiene que ver precisamente sobre cómo entra ahí el recorte de género, o sea, la pregunta incómoda del viejo historiador tradicional, que el historiador amargado de los congresos que viene y dice, bueno, sabemos ahora que hay mujeres en el mercado, en el desterro, ¿y qué cambia eso para hacer una historia social del trabajo? ¿No? ¿En qué saber que había mujeres que eran africanas y demás? ¿En qué eso nos puede ayudar a entender mejor o intervenir en ese debate de la historia del trabajo que vos estás ahí delineando, ¿no? En esas líneas simultáneas que otras historias, ¿no? Uno puede contar. Bom, essa é a parte difícil, né? Mas pode passar a imagem, por favor? Mais uma. É isso. É uma imagem das lavadeiras, né, que era outra categoria de trabalhadoras muito presentes em todos esses centros urbanos no século XIX, né? E a próxima, só para, acho que é quase a última. Essa que eu gosto muito, das quitandeiras do Marc Ferrer, sentadas na mureta do mercado, né, com os gêneros alimentícios ali, vendendo no Rio de Janeiro, né? Então, assim, o que inclusive essa imagem é pertinente, né, porque eu fiquei pensando, eu percebi com essas pesquisas, estava tentando pensar onde estavam as mulheres, né? Então, eu percebi nessas pesquisas que, de fato, e hoje tem pesquisas novas mostrando que havia também, apesar de tudo, mulheres que, de alguma forma, estavam ligadas ao comércio das casas comerciais, ao comércio, ao pequeno comércio, mas
a maioria, não, a avassaladora, ou seja, quase todos os trabalhadores no começo do século XIX eram homens e mesmo em outras cidades também de origem portuguesa, embora a imigração para o Rio fosse a maior, mas mesmo em outras também, né, essa prevalência dos portugueses no comércio. E as mulheres, elas prevaleciam nas ruas, pelo menos até meados aí da década de 70, 80, talvez 90, né? Quando a imigração, a grande imigração que já existia dos portugueses, mas também começaram a competir, inclusive, nesse comércio de rua com elas. Mas, então, o que eu percebi é que esses homens que eram muito visíveis no pequeno comércio e as mulheres africanas e descendentes muito visíveis no comércio das ruas e dos mercados, inclusive através das posturas, né, das posturas municipais e das publicações nos jornais, que falavam sempre em quitandeiras, né, as quitandeiras, no feminino, inclusive. Então, depois comecei a me perguntar por quê, né? Por que isso acontecia não só nos lugares mais óbvios, né, com a predominante presença africana para as quais havia muito mais pesquisa, né? Por exemplo, Rio e Salvador, mas também nesses lugares marcados por essa identificação tão branca, né? E branqueadora, essa narrativa que era Desterro. E aí eu comecei a pensar, né? E aí começaram a surgir, isso aí a partir da década de 90, talvez, né? Começou a surgir uma profusão de pesquisas empíricas sobre o protagonismo feminino africano no século XIX, né, não só de vendas nas ruas, mas era o assunto que eu me concentrava, né, para, se era possível, a partir daí, repensar grandes esquemas interpretativos macroeconômicos clássicos na história do Brasil, né? Toda aquela história do Brasil, plantation, de se adequar ou não se adequar a esses moldes de colônia exportadora, e como essas análises elas não tinham sido capazes de ver esses sujeitos, né? Mas que, então, esses trabalhos empíricos, né, que ajustavam o foco e a escala, aí sim a gente conseguiu perceber essas ações e esses sujeitos que não eram nem considerados, né? E como se eu me perguntei se isso podia, por intenção, tensionar essas linhas interpretativas predominantes, né? Um dos resultados dessa tentativa de formular, então, uma hipótese alternativa em que essas experiências conseguissem ter um lugar importante, como de fato elas eram, por exemplo, só para dar um exemplo, os impostos que eram arrecadados dessas mulheres, mais ou menos na década de 60, 1860, eram em torno de 30% das rendas municipais do mercado, né? E do mercado de gêneros. Então, é muito significativo. E aí eu, pensando nisso, né, pensando no gênero de uma forma mais focada, né, comecei a trabalhar num projeto colaborativo com um colega, o Henrique Espada, que trabalhava sobre uma pesquisa sobre domesticidade. Então, nesse projeto, a gente começou a investigar processos cíveis de demanda de salário e de soldadas, né, de soldos, pelas essas mulheres que trabalhavam em estabelecimentos comerciais, mas que eram identificadas como trabalhadoras domésticas, que Cris me disse mucamas, sim? Mas em português é outro sentido. A dimensão do gênero aí, nesse caso, né, tomou uma dimensão que se transformou no pilar da construção da hipótese geral que eu e Henrique começamos a delinear. Então, nesse processo, aí eu queria dizer, né, que a interlocução com as historiadoras feministas argentinas foi central para iluminar, né, essas relações que eu comecei a perceber então. E aí essa hipótese passou a ser também as muitas leituras que eu fiz sobre a história do trabalho em perspectiva de gênero
das historiadoras argentinas. E aí essa hipótese passou a ser sobre como a formação da classe trabalhadora no Brasil não podia ser compreendida, ou seja, um aspecto importante dela, sem acompanhar a relação entre esses dois marcadores principais de diferenciação no século XIX, o racial e o de gênero. Então, acho que era um pouco isso que era essa perspectiva dessa resposta, Cristiano. Agora, só para terminar, né, o que eu fui percebendo, o que a gente foi percebendo nessa pesquisa, é que mesmo que esses homens e essas mulheres fizessem as mesmas atividades, trabalhassem nessas casas comerciais, e as mulheres consideravam que tinham direito ao salário e que tinham direito ao recebimento, a receber uma remuneração monetária, né? Nesses processos a gente via que essas trajetórias foram muito divergentes, né? Nos processos em que eles reivindicavam na justiça o recebimento de salários pelo trabalho que tinha sido realizado, né? Então, no final do século, agora a gente ainda estou no meio dessa pesquisa, digamos assim, né? Mas já foi possível perceber pelas publicações e pela carga de leitura e de análise que a gente fez das fontes até agora, que não se vê uma consolidação de uma transição do trabalho escravo para o livre, nem da classe trabalhadora como se pensava, né? Mas sim um processo de diferenciação que vem da inclusão desses trabalhadores homens que se identificaram, então, como parte da classe trabalhadora, que aí era politizada, reivindicativa, com sentidos de honra e de dignidade e orgulho, construídos a partir da identificação deles com o trabalho, né? Mas, no caso das mulheres e dessa invisibilização das africanas no comércio urbano e das trabalhadoras no comércio, todas incluídas num genérico trabalho doméstico, mesmo no censo, elas nunca apareciam como comércio, né? Era definido nos termos da dependência e da afetividade, de laços familiares, ou seja, e principalmente da moralidade, né? Outras marcas nas quais o trabalho deixava de ser visto protagonista, e a luta delas era justamente para se mostrarem como protagonistas no mundo do trabalho. Então, acho que, terminando para responder sua pergunta, Cristiano, acho que eu penso que meu trabalho se inscreve nesse marco, né? Escreve essas mulheres na história do trabalho e procurando valorizar essas experiências sociais de trabalho e as reivindicações, pelo que elas consideraram justo, em diferentes momentos, né? Nem sempre era o trabalho. Então, assim como os trabalhadores do comércio tiveram um papel importante na aprovação da legislação laboral no começo do século XX, essas mulheres tiveram um protagonismo na aprovação e principalmente nos usos práticos da legislação anti-escravista nas últimas décadas do século XIX, ou seja, no processo de abolição gradual da escravidão, né? E nesse movimento abolicionista. E é isso que essa pesquisa e muitas outras, agora tem uma profusão de pesquisas, não só sobre o trabalho doméstico, mas sobre as amas de leite, o trabalho da maternidade, os trabalhos de cuidado, as formas como essas mulheres lutaram pela liberdade das suas famílias, de si mesmas, como elas conseguiram manter suas famílias juntos, como elas conseguiram pagar pela liberdade dos seus filhos ou dos seus companheiros, como elas fizeram parte de uma rede que aparece às vezes como uma trajetória individual, mas que ela está conectada numa rede de relações, de solidariedade, de trabalho conjunto. É isso. Bueno, esa es la parte más chance, me parece, de cuando hablas de la investigación, porque me parece que ahí hay como como que queda muy evidente qué significa, en términos de tu problema historiográfico, agregar cuestiones
sobre el género, ¿no? Vos lo dijiste muy rápido. Bueno, empecé a leer cosas y a hacer preguntas sobre la construcción de la domesticidad, sobre dimensiones de género, de procesos históricos que nos obliga a salir totalmente del campo de normatividades que persisten y persisten y persisten, ¿no? Quizás esa idea de normatividades de género que duran y que son de largo plazo y todo eso, lo que combinan muy bien con una historia, con un marco de explicación que dice, bueno, acá lo que hubo fue una transición del trabajo esclavo al trabajo libre, salieron los trabajadores negros, entraron los italianos, o los alemanes o no sé quién, y entonces acá se formó la clase con los anarquistas y los socialistas y demás. Ese relato lo que no da cuenta es de ese proceso precisamente, ¿no? Lo que vos estás subrayando acá, o sea que estamos hablando de una historia que no entra en la clave de la transición, sino en procesos de diferenciación, en que algunos terminaron pudiendo ser identificados como clase, y esas mujeres, que es muy impresionante esas evidencias que encontrar sobre cómo ellas, tan adelantado el siglo XIX, todavía tenían roles sociales, de organizar la vida económica, muy determinantes, ¿no? De financiar el Estado, de organizar la vida económica, de hablar con los hombres blancos, con los hombres de la élite local, ¿no? Esas mujeres estaban como articulando muchos lazos sociales simultáneamente. Entonces, me parece que ahí es como que lograste elaborar un problema que tiene que ver con cómo puede ser que no sepamos de ellas, ¿no? Si ellas eran, y a dónde fueron, ¿no? Y qué pasó, porque entonces yo creo que una parte de la respuesta tiene que ver con eso, de que algunos sujetos pudieron entrar en un proceso de diferenciación de clases y reivindicar respetabilidad, y otras quedaron en ese, no sé, en ese bolsón de indiferenciación, de afectividad, ¿no? De lazos de dependencia y demás. Lo que me parece que quizás valga la pena hacer una última pregunta, a pesar de que yo veo que la gente ya tiene que un poco irse, porque ya hace una hora que estamos hablando, pero yo no quería dejar de preguntarte sobre esa dimensión que vos mostraste, esas imágenes de las páginas, de los registros, de la documentación municipal, ¿no? Vos hablabas de las posturas son las ordenanzas, ¿no? Son esas normas de rango municipal que no llegan a ser leyes, pero que ordenan la vida municipal. Y me parece que vale la pena que cuentes un poco sobre cómo fue tu incursión en los archivos, porque esas mujeres podían estar articulando toda la vida social, pero me imagino que, no sé, si vos llegaste en el archivo y encontraste un lugar donde estuviera así, abriste y estaban allá ellas y sus trayectorias. Entonces, ¿qué tipo de pregunta tuviste que operacionalizar para encontrar o para reconstruir algunas trayectorias de esas mujeres, ¿no? ¿Querés contar un poquito de las fuentes, entonces, del archivo, de las ordenanzas, del maravilloso mundo municipal? Sim, obrigada, Cris. Na verdade, a gente tem uma semelhança, né, entre os processos crime e as ordenanças, as posturas municipais, que é a forma de pensar a normatividade, como você pode ler como ler esses documentos para encontrar coisas que às vezes não é o que eles querem dizer, né? Mas no caso dos códigos municipais, né, das ordenanças, por exemplo, os historiadores costumaram ler esses códigos como parte de um controle social, né? Então, por isso que eu penso também os processos uma coisa semelhante, como se a lei fosse sempre a dominação, sempre, né, a ideologia, sempre um elemento de dominação de classe. Assim como os códigos, eles são sempre para o controle dos trabalhadores. Lidos assim, nessa normatividade, você pouco vê da experiência dos trabalhadores, você vê só o que está sendo colocado de cima para baixo, né? Eu estou falando muito rápido? Não? Sim. Um pouco? Estou te vendo, Valéria. Estou falando rápido? Não?
Poquito. No, no, no. Un poquito, sí. Tá. Então, o que a gente buscou ver, isso faço parte de uma historiografia nos anos 90, Cristiana também, em que buscamos ver a municipalidade como um primeiro lugar de encontro dos poderes públicos do Estado com os trabalhadores, em que também os trabalhadores e as trabalhadoras podiam fazer suas demandas. Isso aparece se a gente consulta outras fontes, porque se a gente vê apenas o código, só aparecem as normas, mas o que está por trás dessas normas é o conflito, é o conflito de interesses, é o conflito das demandas, o conflito de classe entre os diversos grupos de trabalhadores buscando exercer suas atividades no espaço urbano, né? Buscando a regulação e a intervenção dos poderes públicos, né? Para manter, né, suas próprias estratégias, tentando manter algum controle sobre as suas próprias atividades, sobre o seu tempo, sobre a sua vida, sobre a sua moradia, né? Então, se acompanhamos os debates nos jornais, os projetos, o que acontecia fora dos códigos também, só assim a gente consegue ler os códigos. É muito semelhante com o que a gente faz com as leis, né? Se acompanha o debate em torno delas, se vê que elas são marcadas pelo conflito, né? E pela negociação. Então, é um pouco isso, né? Fazer as perguntas de uma leitura a contrapelo dessas fontes e conectando, muitas vezes, através do nome. Então, a Cris perguntou, você encontrou isso nos arquivos? Encontrei. Eu abri o livro, mas não quero dizer isso para os alunos, alunas, que isso não acontece. Mas aconteceu. Abri o livro e encontrei um monte de nomes de mulheres africanas. Então me perguntei como assim. E aí fui buscar esses nomes em outros lugares. Então me guiei muito pelos nomes, no caso dessa pesquisa das mulheres africanas. Obrigada. Tem mais uma imagem. Só pode colocar a última imagem, por favor? Ali aparecem o caixeiro e a criada, juntos. Ali é muito famoso esse Ângelo Agostini, um desenhista muito famoso da revista Ilustrada no Brasil, e ele está contando um dia de trabalho na venda. Ali está o negociante, à esquerda, e à direita tem o trabalhador, o caixeiro, no balcão, e a criada, que foi provavelmente fazer alguma compra na venda e está tomando um gole de cachaça. Enfim, eles estão ali conversando sobre coisas do cotidiano do Rio de Janeiro. Qué increíble esa imagen. Sí. Está re bueno, sí. Bueno, Fabi, muchísimas gracias. Justo, yo iba a decir, quien quiera hacer preguntas, escriban en el chat, que las voy diciendo acá en voz alta. Maga Candiotti, mientras yo decía, ya escribió su pregunta. Ella quiere preguntar sobre el uso de las categorías raciales, si esas mujeres eran clasificadas racialmente o no, y hasta cuándo encontrarse clasificaciones raciales en esas fuentes. En las fuentes, sí. Gracias, Maga, por a pergunta. E, bom, essa é uma questão, né, uma grande questão no Brasil, sobre a qual, inclusive, escreveu um livro a Hebe Matos, né, sobre o silenciamento da categoria cor nos documentos. E aí talvez também a grande questão sobre como a historiografia pode recuperar. Hoje o debate é sobre como recuperar a categoria cor para visibilizar essas pessoas no pós-abolição, ou justamente para responder aquela pergunta que a Cristiana disse no início.
para onde foram, né? Onde estão, o que estão fazendo, o que aconteceu, que é o que mais a gente quer saber, mais do que queremos saber. Então, por exemplo, nos meus registros, em geral, eu encontro pelo nome, porque o nome tem uma referência a uma categoria que remete ao continente africano, porque é uma categoria do tráfico de escravos, mas que é ressignificada, reelaborada pelos próprios africanos na diáspora. Depois, por exemplo, tem uma que eu encontro e ela já tem um nome cristão, né? Já pegou um nome de provavelmente da sua ex-proprietária, como acontecia, e eu encontro na fonte um daqueles dias que no arquivo as pessoas se perguntam, é louca ou é historiadora? É louca ou é historiadora? Porque encontra-se ali uma pequena assinatura que diz fulana de tal forra, né? Ou seja, liberta. Aforreada, sim. Aforreada. Mas isso é um acaso, né? Poderia não ter. Alguém assinou por ela, firmou por ela e escreveu fulana de tal, Joana Prates, forra. Então, aí eu sei. E a partir daí eu busquei outros documentos. Então, encontrei a carta de alforria, encontrei o registro da banca dela no mercado, mas eu acho que aproximadamente até, depende da região também, né? Depende da região, mas até o final enfim, talvez 1880, em meados do século XIX, isso é mais presente nas fontes. E depois, justamente essa ideia de que não há distinção de cor, né? A cor some dos documentos, mas permanece na suspeição generalizada contra as pessoas negras. Então, vou dar um exemplo. Sua pergunta é boa porque conecta com a pergunta das fontes também. O código de posturas, que em 1838 diz que as casas de pensão, cortiços, conventichos, não podem receber escravos. Tem que mandar todos os dias uma relação de nomes para a polícia, todos os dias, dos nomes de pessoas que estiveram desde o dia passado, e denunciar pessoas suspeitas. Então, em 1892, no novo código, que já é o Código Republicano, o primeiro Código Republicano, no Rio de Janeiro, essa formulação sobre os escravizados deixa de existir, não existe mais, porém, a formulação sobre as pessoas suspeitas permanece. Mas não há nenhuma definição que não seja totalmente subjetiva do que é uma pessoa suspeita. Então, a cor desaparece, mas aquela, como uma categoria presente nas fontes, mas, obviamente, ela permanece de uma forma, na forma dessa suspeição privilegiada para a qual essas pessoas de cor aparecem nessa suposta subjetividade do alcance do controle social. Né? Respondi, Maga? Bien. Para que acá se me corre, no lo puedo ver la pregunta. Fabiane. Acá pregunta a Valeria. Fabiane, en un momento como el actual, donde prosperan las líneas de investigación transnacionales, globales o conectadas, se me corre cuando empiezo a leer. El foco en una historiografía más regional, como la que llevaste adelante en el desterro. Perdón, porque se me corre. Valeria, ¿querés? No puedo leer. Habla Perdón. Valeria porque se me corre. Lo leo yo. Fabiani.
En un momento como el actual, donde prosperan las líneas de investigación, transnacionales, globales o conectadas, el foco en una historiografía más regional, como la que llevaste adelante en el Desterro, ¿te permiten poner en tensión algunas de las dimensiones que se soslayan en estas otras líneas? ¿O, por el contrario, te ha permitido un diálogo insospechado? ¿Por qué? La pregunta es porque muchas veces lo regional a otras líneas de pesquisa, digamos, se contraponen, hay una tensión, digamos, se generan unas tensiones sobre el foco, no sobre los focos y lo que implican esos focos de pesquisa. Yo quisiera saber vos cómo, digamos, cómo organizás, si has organizado un diálogo, ¿no?, entre estas distintas, digamos, formas, líneas, tradiciones, una que está creciendo tanto en Brasil como en Argentina o en el resto de, ¿no?, y también involucran la historia social del trabajo. Esa es una pregunta, perdón que tengo dos. Y la segunda pregunta es, si vos crees, al pensar en una agenda de historia del trabajo en perspectiva de género en Brasil, ¿cuáles creerías vos que son los puntos principales de diálogo con la Argentina? Es decir, vos, ¿cuáles serían los tópicos que nos encontrarían en un diálogo compartido a historiadoras argentinas y a historiadoras brasileras? ¿Se entiende? ¿O hablé muy rápido? No, se entiende. Pero perdón, pero hay algo con mi teclado que me cambia las palabras, entonces tardaba mucho porque las palabras se me... Gracias. Sí, gracias, Vale, por la pregunta. Es muy compleja, Perdón, ¿no? Fabián, hay otra pregunta más. Si te parece, la comentamos, así a lo mejor podés incorporarlo en tu exposición. Gabriela Mitidieri pregunta, ¿cuál es el lugar que tiene hoy la historia social de los trabajadores con perspectiva de género en el panorama historiográfico general? Y en ese sentido, ella también se pregunta si hay una influencia recíproca en otras agendas historiográficas, como por ejemplo la del movimiento obrero o la historia política de la esclavitud en Brasil. Gabi, los diálogos internos com a história política em Brasil? Tá. Então, primeiro, os diálogos que a Valéria perguntou com a historiografia argentina e a agenda de pesquisa. Sim, uma pergunta bem complexa, né? Acho que temos feito esse diálogo, né? Me parece que de alguns anos para cá, embora esse diálogo já existisse de alguns anos para cá, essas linhas de diálogo que a gente abriu, né, com os nossos grupos de pesquisa, eu acho que foi muito produtivo. Inclusive esse último, a gente tem um livro agora que a Cristiana organizou também sobre esses cruzamentos, né? Nós mesmos com Valéria fizemos vários eventos e várias mesas, enfim, buscando. Eu acho que as historiografias, pelo que eu percebo também, né, as historiografias, elas iluminam coisas que fazem a gente perceber e também nos ajudam a pensar outras questões. Eu acho que isso que eu trouxe agora, hoje, por exemplo, só foi possível articular da forma como eu articulei por causa desse diálogo, justamente. Porque eu acho que justamente isso também estava... pensei em falar nisso. Essa profícua historiografia da escravidão forçou a história, de uma certa forma, a história do trabalho no Brasil a olhar para as questões raciais. Mas essa dimensão de gênero não está presente na mesma escala, como está na Argentina. Então, para mim, é fundamental a leitura dessas obras de história, da historiografia de trabalho de gênero e da conversa com vocês, para pensar essas categorias e essas relações. Então, agora,
essa primeira parte da pergunta, né? Agora, essa agenda, o que eu diria que é uma agenda, e que eu acho que alguns trabalhos tem duas linhas que eu acho que continuam seguindo um pouco aquilo que a gente tem conversado, né? Uma é a historiografia da escravidão com perspectiva de gênero. Essa tem sido muito... Obrigada, Cris. A Cris pôs aí o livro que ela organizou, Histórias Cruzadas, junto com o Juan Soriano, né? Que tem artigos de pesquisadores argentinos e brasileiros. Então, a agenda, né? Eu acho que agora tem de 10 anos para cá, ou talvez um pouco mais, uma retomada de estudos que classicamente tem uma referência fundamental, que é a Maria Odila Silva Dias, né, que escreveu O Cotidiano Poder em São Paulo, que pensa as mulheres negras da escravidão em perspectiva de gênero, né? Ou seja, a agência dessas mulheres em várias dimensões. Então, no trabalho, na maternidade, nos processos abolicionistas, na formação de redes, na manutenção da família, nos conflitos do processo de higienização, por exemplo, com as amas de leite, ou seja, da relação com o corpo das mulheres negras e os processos de higienização do final do século XIX, mas que tem colocado essas mulheres negras, no centro como protagonistas desses processos. Isso me parece muito que agora está nessa agenda de pesquisa e que tem um diálogo. Inclusive, outro dia eu vi um livro com pesquisadores brasileiros e hispanofalantes de vários países, acho que da Carolina Velasquez, sobre esse protagonismo das mulheres negras. Então, tenho visto até um diálogo. Eu tenho achado que isso é bem interessante. Do outro lado, tem agora, por exemplo, com a publicação do livro da Gláucia Fracaro, Os Direitos das Mulheres no Brasil, revisitou um diálogo com a historiografia do movimento operário mais tradicional, né? Ou seja, como foi, e aí sim eu vejo um diálogo, enfim, bastante possível com uma historiografia que na Argentina já vem se constituindo há muito tempo, né? Mas que no Brasil é algo inovador, esse livro da Gláucia, porque ela coloca questões muito caras para a historiografia mais tradicional do movimento obreiro, movimento operário, em diálogo com uma historiografia de história das mulheres e o protagonismo das mulheres no movimento operário, nas greves, na consolidação das leis para o trabalho, como as mulheres estiveram, sim, no centro desse processo, que antes muitas vezes não aparecia, né? E, enfim, eu acho que falta, e aí pensando na minha agenda, né, no que eu acho que me parece ser a chave para entender algumas coisas que livros como o da Cristiana Schettini, Que Tenhas Teu Corpo, e o livro da Swan Caulfield, né, Em Defesa da Honra, exploraram, que é a questão do trabalho e moralidade, e aí no caso da Swan ela anda mais para o século XX, pensando também na formação de valores de classe média, né, ligados a essa moralidade. E aí eu queria muito conseguir um dia chegar nesse novo projeto de pesquisa, de pensar o trabalho das mulheres a transformação das ocupações e das relações de trabalho para as mulheres, dos novos mercados de trabalho, num lugar de classe média que não existem também pesquisas recentes no Brasil com essa, e que eu sei que existem na Argentina, mas com essa preocupação de pensar moralidade, classe média, trabalho, gênero, por exemplo. Outra agenda de pesquisa muito aberta
muito necessária e que também os trabalhos na Argentina podem ajudar a iluminar sobre isso. Ao mesmo tempo, acho que os trabalhos no Brasil, pelo que a gente conversa sempre, também ajudam a iluminar as questões das relações raciais e dos processos de transformação, né, do capitalismo para a Argentina, por exemplo. Não sei, um pouco, estou arriscando. Agora, a pergunta da Gabi era sobre os diálogos internos, né, Gabi? História política e... Vale, não sei se respondi, mas eu fiquei um tempão falando. Então, Gabi, sobre... Então, é uma relação tensa. Uma relação muito tensa, eu acho, da história social com a história política. Porque a história política tradicional simplesmente ignorou os sujeitos históricos que a gente pesquisa. E em grande parte, segue ignorando, ou ao menos, ou no mínimo, considerando que a política se faz principalmente no parlamento, ou muitas vezes somente no parlamento, nas instâncias instituídas institucionalmente, nas políticas de cidadania, no voto. Então, muitas vezes os trabalhadores, as mulheres e os escravizados seguem bestializados, né? No máximo, se investigam as tentativas e as instâncias formais de tentativas de demanda pelo voto, por exemplo, das mulheres, ou o movimento abolicionista organizado. Mas é um diálogo, eu acho que ainda tenso. Porém, o que a gente tem tentado fazer, e por isso existe o NEPS, por exemplo, que é de História Social e Estudos da Política, né, é pensar esses processos de forma mais conectada. Ou seja, tem muitos... Eu sempre gosto de pensar nos estudos sobre eleições e sobre o voto, né, porque os estudos mais tradicionais de história política dizem, não, como a República excluiu os trabalhadores, principalmente os libertos, né, ou seja, os homens e mulheres negros recém-saídos da escravidão, e as mulheres, pelo menos até a década de 30, até 32, quando elas vão votar. Então, eles também se desinteressaram por isso e se desinteressaram desse tipo de cidadania institucionalizada. E agora tem muitas pesquisas excelentes, né, de arquivo, intensas, mostrando que havia muito interesse, sim, dos trabalhadores e das mulheres de tentar votar, né, de tentar se tornar eleitores, inclusive por via de processos formais. E aí dando um outro significado para essa exclusão, de novo pensando no conflito, né? Não sei se respondi, sabe? Obrigada, gente, pelas perguntas. Todo mundo dormiu? No, perdona, Raquel, yo estaba muteada por el poder. Eh, bueno, muchísimas gracias, Fabi. Creo que fue como una clase metodológica también, ¿no? De cómo investigar, hacer historia social, cruzando esa cosa que ahora se llama interseccionalidad, pero que mencionaste a María Odila Leite da Silva Díaz, que es una historiadora brasileña, pero que escribió quizás una de las primeras historias sociales con mujeres negras en el centro, en el siglo XIX, pero el libro de ella es de 1984, ¿no? Y ella como que leyó en una lectura muy temprana de Thompson, ¿no? Leyó y planteó unas cuestiones, pero tal cual, como vos decís, no originó una línea de investigación en ese sentido, sino que la historiografía tomó otros rumbos, ¿no? Interesante pensarlo. Bueno, no sé, si no hay más preguntas, quizás les parece que
que vamos encerrando. No sé qué piensan las organizadoras de este evento. Bueno, 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 hay muchos agradecimientos que compartimos, por supuesto, algunos saludos y despedidas más tempranas. Realmente fue un gusto. Para quienes trabajamos sobre historia reciente, siempre es un hermoso desafío escuchar estas perspectivas y asentía porque me parece que es muy acertado lo que dijiste hacia el final, Cristiana, que también fue una clase de tipo metodológica, ¿no? Y me parece que hay mucho para dialogar, a pesar de que estemos trabajando en periodos y problemas distintos, pero bueno, articulados en función de la historia social, así que fue realmente un gusto escucharlas a las dos. Y bueno, y además saludar también esta iniciativa que habíamos tenido con Valeria, que había tenido Valeria, esto de provocar los diálogos, ¿no? También me parece que es muy interesante la reflexión de una historiadora provocada o convocada por la pregunta de otra historiadora. Así que fue un gusto escucharlas a ambas. Muchas gracias. no, muchas Yo lo que quiero gracias a decir es ustedes. que como estamos grabando, eh, vamos a editar esta charla y la vamos a subir al canal de YouTube, tanto del ISIR como de la IMEG. Así que bueno, para difundirla y para, digamos, las participantes refrescarla, pero también para que se pueda difundir y que podemos hacer una tarea militante en la discusión de este tipo de abordajes, que no solamente tienen que ver con una historiografía vinculada a mujeres, sino que hacen a la renovación historiográfica general. Y en particular esta perspectiva de lo regional que a nosotros nos incumbe particularmente. No solo por el nombre de nuestro instituto, sino por la tradición y por las líneas de investigación que nosotros contamos desde esa perspectiva. Así que bueno, comentarles esto y le paso ahora la posta a Valeria. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos quienes han participado, especialmente para Cris y para Fabiani, para mis compañeras de la IMEG y del ISIR, que tan generosamente dieron su tiempo, algo que es tan escaso, o que se nos escurre muchas veces entre las manos y que... entonces, nada más que eso, muchas gracias, creo que va a ser un espacio, digamos, que cada mes va a permitir no solamente cruzar fronteras, sino acercarnos de algún modo en esto que nos gusta tanto, que es con la cocina de la historia, las lecturas históricas, pensar históricamente, y también revisar cuestiones metodológicas y cuestiones también, algo que hoy estuvo, me parece, muy presente, y es cómo nuestras propias pesquisas están atravesadas por agendas y también por cuestiones insospechadas, ¿no? Partimos de un punto y llegamos a otro, digamos, con otros y en otros mundos. Así que muchas gracias, Cris, muchas gracias, Fabi, qué bueno que es trabajar con amigas, gracias, Sandra, gracias, Laura, y a todos.